Hello, hello. Vamos escutar a musiquinha. Começa nosso dia. Força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria do Sul, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte ainda de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Vamos entrando. Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Quem for chegando vai se sentindo aí acolhido, acolhida. Hoje a gente tá aqui em mais um encontro do Cá Entre Nós, falando ainda desse livro, né? Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. E como prometido, a gente vai falar sobre o tema maternidade. Esse tema que tantas mulheres, né, ainda pensam, se questionam, né? Se querem, se não querem, como querem. A gente até deu umas breves pinceladas no encontro passado. Quantas mulheres vivenciam a maternidade no dia a dia e todas as dificuldades que elas encontram, né? Todos os mitos e encantos e belezas que também se anunciam nesse lugar. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E para hoje, eu preparei, né, um cenáriozinho diferente, não foi à toa. Até contextualizando aqui para vocês, a gente tá aqui nos Emirados Árabes nessa semana de feriado, então a gente resolveu dar uma voltinha hoje especificamente, que é o quarto do hotel. Então a gente tá num ambiente diferente, mas estamos aqui e é isso que importa, certo? Então vamos nós começar. Também mudei um detalhe para hoje, né? Vamos testar, deixar aqui a caixinha de mensagens abertas, né, dos comentários, então sintam-se à vontade para acrescentar, falar o que vocês quiserem. De repente eu vou estar interagindo, se eu demorar, dá uma atenção aqui, pode colocar em caps lock, né, as letras maiores que eu olho. Então vamos nós. Da parte que a gente parou no livro, né, ela já começa esse capítulo falando assim, quando é que vem um bebê? E que parece uma pergunta boba, entre aspas, mas uma pergunta que é tão comum, né, que quando a gente entra num relacionamento, que ele começa a meio que dar certo ali, as pessoas já começam a cogitar, né, a confabular. Mas e aí, quando é que vem um bebê? Casou, tá morando junto, mas quando é que vem um bebê? Né, como se a nossa vida fosse patrimônio público, né, a Manu, a Ruth Manus, né, eu falo com a intimidade, assim, ela até menciona assim, olha, esse tipo de conversa não é papo de boteco, né? E assim, até contextualizando, ela fala, o que é papo de boteco? É todo papo que pode vir ser colocado ao redor de uma mesa, sem constranger e nem invadir a privacidade de ninguém. Então, o que seria um papo de boteco? Não é uma novidade que saiu no mercado, um chocolate novo, ou você viu como é que foi aquele último jogo, ou, né, observou, de repente, ela até fala, né, aquele seriado que eu tô assistindo, um livro que eu tô lendo, uma música nova que eu escutei. Então, essas coisas não estão aí pra constranger, não estão aí pra invadir a privacidade de ninguém, intimidade de ninguém. Então, beleza, a gente fala no boteco. Mas falar sobre a intimidade humana, né? Então, principalmente quando você não tem intimidade, então vamos ter calma, vamos ter cautela. Vamos entrando, podem mandar uns coraçõezinhos aqui. Hoje eu vou realmente deixar a caixinha de perguntas, né, de comentários aberta pra gente interagir um pouco mais. Separei minha águazinha, né, também. Pra gente ir aqui conversando, vocês devem ter separado o cafezinho de vocês, não sei o que é. Gente, isso aqui não é um sujo, tá? De vez em quando eu olho, eu vejo, é sujo, não é. Eu fiz um passeio no deserto aqui, aí fizeram uma tatuagem de rena, mas ainda não saiu. Enfim, sigamos. Então, quando ela traz esse começo, né? Quando é que vem um bebê, ela traz várias outras perguntas que às vezes são de uma ordem tão intimista e que a gente poderia perguntar para algumas pessoas próximas quando a gente tem intimidade, mas até nisso a gente precisa ser cuidadosa, precisa ser zelosa, né? Que momento que a gente vai fazer esse tipo de pergunta? Por exemplo, né? Você tem DIU, quando é que vai tirar? Tá tentando engravidar ou não? Vai tentar inseminação? Tem medo de adotar, de ficar grávida? E o parto, como é que vai ser? Vai ser cesáreo? Vai ser normal? Vai ser com doula? Não vai ser? Gente, é uma série de perguntas que entra assim na intimidade do outro
quando às vezes o outro nem sabe, ou ainda tá se questionando também, ou tá ali com os medos, os receios dele, então a gente precisa ser mais cuidadosa, né? A Ruth Manus, ela sempre vem com esse olhar muito crítico, que é o que a gente vem trabalhando aqui, né? De observar esses não ditos, de ter esse olhar mais curioso, mais questionador, de não simplesmente tudo que dizem pra gente, que você sonhou com a maternidade, então seja mãe. Peraí, será que eu sonhei, né? Vamos aqui questionar, é esse lugar que a gente busca trazer essa provocação. Então ela fala que até destaquei pra vocês. Vida de mulher não é patrimônio público. Útero de mulher não é patrimônio público. Coração de mulher não é patrimônio público. O planejamento de uma família não é patrimônio público. Privacidade e intimidade tem que ser ideias muito claras. Então a gente precisa ter noção disso, né? Ter uma clareza muito grande. O que é livro aberto, né? Por exemplo, falar de série, falar de filme, falar de uma música, a gente tá aí, todo mundo pode falar sobre essas coisas. E o que não é? O que é meu? O que é único, né? O que é nosso? Pensando no dia de hoje, nesse contexto de maternidade, eu até trago aqui pra gente conversar junto, onde é que ficam, né? Assim, principalmente quando a gente fala maternidade e lar, onde é que ficam as escolhas, as vulnerabilidades, os receios, os medos, né? Os desejos dessa mulher, que pode ser você, que pode ser eu, né? Onde é que fica isso? Porque quando a Ruth Manus, ela fala que isso tudo não é patrimônio público, que nossa vida não é patrimônio público, é sobre isso que ela tá falando, né? Sobre uma sociedade, nossa cultura, nosso jeito de ser, que nos impõe, que tem que ser de um jeito e tem que seguir um ritmo, e que nem sempre a gente quer seguir aquele jeito, aquele ritmo, e que às vezes a gente nem tem consciência, nem sabe, tá? Então, como é que eu quero? Né? Então, vocês que já estão aqui, já entenderam mais ou menos o que é o assunto de hoje, vão convidando aí, manda um aviãozinho, né, para suas colegas, suas amigas, mulheres que já vivenciam, né, os bônus e os ônus da maternidade, e mulheres que não vivenciam e querem, mulheres que nem pensam sobre isso, mulheres que já têm a decisão certa, quero ser mãe ou não quero ser mãe, né? Mulheres sejam convidadas, mulheres que são donas de casa, mulheres que têm todos esses afazeres e que às vezes conseguem ter a facilidade de administrar as responsabilidades em casa e dividir, mulheres que não conseguem, que ficam sobrecarregadas porque assumem tudo, né? Tudo tem que ser eu, e se não for eu aqui, quem é que vai fazer? Enfim, muitas falas que a gente sempre escuta. E aí a Ruth, ela... só pra quem entrou depois aqui, então hoje eu deixei os comentários livres, tá? Então fiquem à vontade aí pra comentar. A gente tá testando aqui outras possibilidades de a gente interagindo mais. Então, não ter filhos, tudo bem, a Manu fala. A gente já falou que a quantidade de projeto que nós consideramos automaticamente, até comentei isso na vez passada com vocês, a gente considera automaticamente sonhos nossos, mas a gente nem questionou se aquilo ali realmente faz sentido na nossa vida, né? Então, assim, é carreira, é casamento, é filho. E a gente precisa se perguntar com calma, né? De fato, é isso que eu quero? E se não for, eu posso aceitar, tá tudo bem, né? Então, eu tenho feito da minha vida o que eu decidi fazer. Estou só ouvindo, que bom, eu tô muito feliz com a companhia aqui de vocês. Mais uma terça-feira, né? Olha, sério, eu tô aqui em pleno feriado e eu não posso deixar a minha terça-feira sagrada do Cá Entre Nós. Ainda mais que eu nem sabia que ia feriar, enfim, tô aqui com vocês, né? E quando a gente fala assim de tudo bem não ter filhos, a Manuela fala uma frase que eu quero trazer aqui pra vocês, porque quando alguém, né, alguma mulher, você pode até se questionar aí, se eu pergunto pra alguma mulher, e aí, quer ter filhos? Ela diz, não. Como é que chega aí pra ti? E se essa mulher for você? Como é que você se sente quando você diz o não e a pessoa que tá do outro lado, né? O olhar, o jeito que ela fala contigo, o jeito que perguntou. Geralmente, quando a pessoa diz, não quero ter filho, o outro lado diz, nossa, como assim? Porque, olha, só vai saber o que é amor de verdade se você for mãe. Porque como assim tu quer ter uma vida egoísta, não vai querer ter filhos e teu legado, não vai deixar, né?
Então vem mais uma série de questionamentos que mais uma vez estão ali colocando nossa intimidade em xeque. E a gente precisa ter atenção. Então ela diz o seguinte, abre aspas aqui para Ruth. Egoísmo é ter filhos que não recebem a atenção, o afeto e o cuidado que qualquer criança merece dos pais. Sejam eles trabalhadores ou não, homem ou mulher. Optar por não ter filhos não tem a ver com egoísmo. Deixar de viver a maternidade tradicional não afasta ninguém da real vivência do amor. Egoísmo e falta de amor é julgar a decisão de outra pessoa inserida num contexto que não é o seu. Né? Então, até nisso a gente precisa ter muito cuidado, porque, de fato, a vida da gente tem muitas faces, tem muitas nuances. A maternidade também tem muitas faces, tem muitas nuances. Né? Eu costumo até escutar muito assim de mães, recém-mães, né? Que falam assim, nossa, eu julgava a mãe, mas agora que eu tô vivendo, eu digo, meu Deus, nenhuma mãe nunca eu vou julgar. E aí eu volto desde o nosso primeiro encontro aqui do Cá Entre Nós, que a gente vem sempre trabalhando esse lugar de não julgamento, de somos do mesmo time, de vamos trabalhar aqui, né? Como é que é o contexto dessa outra mulher, como é que é o meu contexto, que às vezes eu nem respeito, né? Eu nem considero, eu nem acolho, eu nem entendo direito, eu nem me permito sentir o que é que realmente eu quero pra minha vida. Será que eu quero ser mãe? Será que eu não quero ser mãe? A gente parece que não tem o direito nem de escolher. E a Manuela traz esse lugar de, peraí, vamos questionar. A gente tem, sim, direito de escolher, né? Então, ela fala até assim, por favor, nunca se esqueçam de que suportar tudo sozinha não é natural, nem é obrigatório. Por trás de toda mãe que faz 100%, ou 95%, 87%, 76%, há um pai ou outra mãe que não está fazendo os seus 50%. Então ela complementa, né? Siga em frente, peça ajuda, fale de vez em quando, né? Eu até falo muito isso aqui no consultório. Olha, amar também é dar limite, amar também é frustrar. Né? Então, a falha, até o Winnicott, né, que é um psicanalista, ele traz muito. A gente não é para ser uma mãe perfeita, a gente é para ser uma mãe suficientemente boa. Então, falhe de vez em quando, né? Isso também vai ser bom, vai ser positivo. E aí ela fala, né? Não se culpem, cuidem de si mesmas e, acima de tudo, exijam os seus direitos de mãe. Nenhuma de nós tem que ser super-heroína todos os dias, mesmo que vocês, na prática, acabem sendo. Quando eu falo isso, eu volto aqui para outros encontros que a gente teve, né, passados, e que a gente falou muito desse lugar que é um anseio, parece que de toda mulher, e não só da mulher que é mãe, né, mas de toda mulher. A gente parece que se cobra o tempo inteiro de tenho que dar conta, tem que dar tudo certo, tem que fazer isso. Se você faz 95% certo e 5% não deu bom, aí sua energia se drena olhando para os 5%. Então, assim, para de se culpar, né? Também seja mais, né, acolhedora, tenha mais compaixão de si, olhe mais com carinho, né? Assim, eu não preciso dar conta de tudo, eu não preciso fazer 100%. Se eu fizer 100%, eu vou repetir aqui o que ela fala, há sempre alguém por trás que não tá fazendo os seus 50%. Né? Então, se eu tô numa relação a dois, né, de um relacionamento mesmo, se eu tô em uma família, como é que eu estou me comportando aqui que o outro também tenha espaço para dar os 50% dele? Porque às vezes até isso eu escuto muito, né? De muita mulher que reclama, né? Enfadonha, eu tô cansada, exausta, mas assume um controle total de tenho que dar conta de tudo, que tem que nem dar espaço pro outro se mostrar, né? E o outro fica acomodado. Isso é cultural, é social. E de novo, a gente não precisa aceitar, a gente precisa questionar, ter aquele olhar curioso, né? Por que é desse jeito? Por que tem que ser assim? E são nas coisas mínimas, gente. Depois ela até vai falar que, né, que eu trouxe pra vocês mais cedo, maternidade, lar, responsabilidade afetiva. A gente vai parando pra pensar em muitas coisas, então, assim, são nas pequenas coisas que a gente precisa questionar com esse olhar curioso e dar limites, né? Ela até coloca limites, seus lindos. Limites, seus lindos, né? Que a gente falou outra vez, coloquei um post aqui que foi bem
comentado também de motivos que a gente precisa para aprender a dizer mais não. Né? Na hora que a gente tá dando não pro outro, a gente tá dando um sim pra gente. E quantas vezes o processo é o inverso? A gente passa por cima da gente pra dar sim pro outro e o não que tá sendo dado é pra gente. Então a gente precisa, né, balançar melhor essa balança, equilibrar melhor. E aí quando ela fala dos limites, seus lindos, ainda, né, a gente tá nesse livro, ela fala, você é mulher, vão opinar em tudo. E você vai ter que aprender a não se importar com isso e estabelecer limites. Limites, sempre os maravilhosos limites. A gente precisa deles. Então, para de julgar, né? De novo, a gente falou mais cedo também em outro episódio aqui sobre o feminismo, né? E aqui ela pontuou muito, de uma forma muito singela, dizendo: o feminismo é a busca incessante pela liberdade da mulher e pelo seu direito de escolha em todas as esferas da vida. E eu volto pro começo desse encontro, né? Eu me sinto no direito de escolher se eu quero ser mãe, se eu não quero ser mãe, se eu quero casar, se eu não quero casar, se eu quero continuar me relacionando, se eu não quero. Eu me sinto à vontade de me colocar nos meios que eu, né, frequento, se tá tudo bem. A gente precisa estar atenta. Então ela coloca, não adianta nos dizermos feministas e continuarmos apontando o dedo para cada mulher que faz escolhas diferentes da nossa. É sobre isso, a gente não precisa seguir um único padrão. A gente vê que é injusto. Imagina a gente olhar para nós, mulheres, enquanto cultura, enquanto sociedade, num mundo que é tão gigante, né? A maioria das pessoas que estão aqui comigo hoje estão aí no Brasil, eu tô aqui nos Emirados Árabes. A gente, quando tá em um lugar, a gente não tem tanta noção da cultura que é diferente de um lugar para o outro. Quando a gente vai para outro lugar que a gente diz, nossa, isso é assim, lá no meu país é desse outro jeito, lá a gente se comporta dessa outra forma, isso aqui pra mim é normal, isso aqui pra ti não é normal. Então, ver a diversidade que a gente é, né, de cultura, de sociedade, de seres humanos como indivíduo, um e outro. Então, para de julgar, né? Se a mulher tá querendo assumir a maternidade, se é o sonho da vida dela, ela abandonou o emprego, como assim? Ela tem condição de fazer isso? Ela escolheu? Foi bacana pra ela? Ok. Ah, como é que pode a mulher trabalha que só e não quer ser mãe? É a escolha dela? É pra isso que a gente tá aqui. Pra dar esse espaço de escolha pra outra mulher e pra gente. Então, para de julgar, né? Depois a Rushman nos acrescenta aqui uma partezinha que é a Brené Brown, né? Que fala muito de vulnerabilidade. Fala sobre a teia da vergonha. E aí ela diz assim, que é algo que dificulta muito a vida da gente mulher. Ela fala que a Brené Brown identificou que a maternidade é um dos principais gatilhos de vergonha para as mulheres, sem que seja preciso ser mãe para ser vítima dele. Né? Então a vergonha da maternidade é onipresente, é como um direito de nascença para a mulher. Se não formos nós, mulheres, a começar a quebrar esse ciclo de exigências tão cruéis em torno de todas nós, não sei quem será. E aí ela propõe, né? Vamos fazer esse exercício? Vamos ouvir, aceitar, acolher, tentar entender. Mesmo, talvez principalmente, quando isso for bem difícil para nós. Então é muito sobre isso, né? Assim, eu lembro de várias conversas com avós, né, com mães mais velhas, e que falam, nossa, eu tive 14 filhos, eu tive 11, eu tive nananã. E hoje, quando a gente questiona, muitas mulheres, não, 1 no máximo, 2 tá de bom tamanho. Aí já tem outras que falam, não, eu quero 5. E já tem outras que falam, eu não quero nenhum, eu não quero nenhum. Parece assim que vai dar choque, né? Então, cada uma dessas mulheres, sejam lá nossas avós que tiveram tantas e estavam num contexto X, ou seja a gente que tá agora nesse outro contexto, né, com outras escolhas, tendo ou não tendo filhos, cada mulher é uma mulher. A gente precisa aceitar, aprender a respeitar esse lugar de cada um. Sabe as palavras, meu amigo? Você é demais, parabéns, que fofo. A gente tá aqui pra isso, pra dividir, né, essas palavras, essa sabedoria. O meu desejo aqui é muito genuíno que vocês saiam daqui questionando, né? Não criticando, não apontando o dedo, não julgando, mas questionando com um olhar muito curioso, que é o que a gente sempre fala.
Então ela acrescenta, né? Aceitemos sem nos punir por isso, pelo que quer que seja. A sensação de se sentir privada das coisas mais banais da vida é algo que acompanha diariamente quem tem crianças em casas. E aí, nesse ponto ela diz assim, a gente precisa ter cuidado para não voltar pro final da fila. O que é que ela quer dizer com isso? Quando a gente tem criança em casa, eu escuto isso aqui muito no consultório e talvez seja uma das coisas que eu mais tenho que trabalhar com as pacientes que são mães, com as mulheres que vieram, né, através do conceito Mulheres Reais e que vêm ainda, que me procuram para falar dos ônus, das dificuldades de ser mãe. O que rola muito, né, o que acontece muito, o que vibra muito nesse lugar é o quanto que essas mulheres se esquecem de si. E elas nem se percebem. Então, quanto que a gente luta junto com elas, né, com essas mulheres, para resgatar que existe uma mulher além da maternidade. Então, é como a Ruth falou, né, é preciso cuidar de nós mesmas. A gente quer conseguir cuidar do outro, ótimo, mas é preciso que a gente cuide da gente mesma. E a gente não tá falando só de corpo, a gente tá falando principalmente da cabeça. Né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de afeto, a gente precisa de descanso, sempre. Não é aquele descanso da sextou, né? Pra depois morrer de trabalhar e de se cansar e de voltar pra exaustão na segunda-feira. Não é esse descanso, são descansos que eu proponho aqui pra vocês, né? 20 minutos por dia. Né? Ai, Daniele, 20 minutos, tá me pedindo 20 minutos, é um absurdo ter 20 minutos. Tu não tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, marido, casa, papagaio, cachorro. É exatamente por isso que eu tô te pedindo 20 minutos. E que ele não seja mais uma coisa pra você fazer, mas que ele seja algo que te lembre que existe uma mulher aí. Né? Existe uma mulher aí também precisando ser olhada, precisando ser vista, precisando ser cuidada. E que muitas vezes, se a gente não fizer isso, não vai ter quem faça, não porque não queira, porque tem má vontade, porque não quer cuidar da gente, mas porque nem sente que a gente precisa de ajuda, sabe? Que a gente precisa de um mimo, de um carinho, de uma atenção. Porque a gente assume, às vezes, o lugar de ela dar conta de tudo, né? Então, assim, não tá precisando de ajuda, não. Ela faz, pode ficar lá, tranquilo. E às vezes não. Às vezes a gente tá lá cansada. Às vezes a gente só quer uma companhia. Então a gente precisa desses 20 minutos. Eu trago muito aqui a lembrança pra vocês, a referência, né? Quando eu vou tomar um cafezinho, uma pausazinha. E eu geralmente compartilho a minha pausa aqui com vocês. Ou antes, né? De eu realmente, efetivamente parar e tirar meus 20 minutos que eu saio da rede social. Ou depois que eu termino, aí eu bato a fotinha lá e pronto. E é assim, postei, abandonei o celular, vou aqui curtir os meus 20 minutos. O que é que eu faço nesses 20 minutos? Eu me escuto, eu respiro, eu aprecio o café. Até quem me acompanha aqui já faz um tempo sabe que eu gosto muito de aula de yoga, né? E teve uma aula, lembrei dela agora, quis trazer aqui pra vocês verem como apreciar os 20 minutos com café é válido, é importante. Essa professora, ela trouxe aqui uma vez na Índia, uma das viagens dela. Ela participou de alguns momentos de chá de família. E como é que era? Ficava uma pessoa servindo o chá e todas as mulheres sentadas, né, assim, meio que em círculo, e suas crianças brincando por perto. E o que é que acontecia? Cada uma, vou só marcar aqui o livro pra eu não me perder. Cada uma pegava aqui seu chá, né, e ficava aqui segurando e muito atenta ao seu chá. De olhos abertos, elas meditavam, sabe? Olhando o seu chá, sentindo o cheiro deles, mas de olhos abertos porque as crianças estão perto, então elas não podem simplesmente, vou fechar aqui meus olhos e... Não, eu preciso, né, estar atenta, porque eu sou mãe, tô aqui cuidando, mas eu também estou comigo. Então elas ficavam e bem pausadamente elas tomavam o chazinho delas, né? Então, tomavam, voltavam, todas em silêncio, todas sem conversar umas com as outras, né? E isso a gente não precisa fazer acompanhada, a gente consegue fazer só. Então, quebrar até aquele conceito que a gente fala, ai, meditar é muito difícil, é uma pessoa evoluída. Será? Será que eu não sou capaz de pegar aqui minha água, meu café, meu chá, qualquer coisa que seja, e me concentrar nele
e prestar atenção na minha respiração por alguns segundos. Eu falo em 20 minutos, talvez pareça assim muito tempo, talvez ainda seja muito difícil, eu sei que é, né? Eu sei que é. Pega esses 20 minutos e divide. Vou fazer 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos de tarde, ou então não, consigo fazer 5 de manhã no meio aqui do trabalho, consigo fazer 5 depois do almoço, e os outros 10 eu consigo fazer de tarde. Não sei como é a tua rotina, né? Mas assim, lembra que esses 20 minutos não é pra pegar mais 20 minutos teus, não. É pra dividir o teu tempo, 20 minutinhos só contigo, pelo menos 20 minutinhos. Depois eu te garanto, é tão gostoso, é tão prazeroso, e a gente vai tanto aprendendo que esse tempo é possível, que a gente vai conseguindo conquistar mais tempo pra gente. Então, trago muito pra vocês, né? 20 minutinhos, 20 minutinhos. Eu muitas vezes tiro mais de 20 minutinhos pra vocês. Eu posto aqui os 20 minutinhos uma vez, às vezes como uma lembrança, né? Já tirou outros 20 minutinhos? Mas eu posto mais, sabe assim, eu comigo mesmo faço mais. É um alongamento, que eu tô aqui trabalhando, me levanto e faço um alongamento, né? E passo uns 10 minutinhos. É outro momento que eu vou lá e bebo uma água tranquila e fico apreciando a paisagem. São tantas coisas, sabe? É lavar a mão. Gente, eu escutei isso num podcast, quero trazer pra vocês também. Você vai lavar a mão ali, sentindo a sua mão com sabonetinho, permitindo que o cheirinho dele venha pro teu olfato. Então, você tá praticando outros sentidos, te mantendo ali presente. E aí, você tá lembrando que existe você. E nesses momentos, você consegue se observar. Você consegue lembrar que, eita, minha respiração não tá do mesmo jeito. O que é que tá acontecendo? Eu tô mais ansiosa com alguma coisa? Tem algo acontecendo que tá me preocupando? Ou, eita, eu tô sentindo uma dorzinha no meu pé e eu nem tinha observado, preciso cuidar disso. Nossa, o pé. O que é o pé? Uma coisa que é esquecida e que é essencial, ele me sustenta, né? Então, esses 20 minutinhos, eles podem ser mágicos, né? Voltando aqui, a Manuela traz depois, né? Trabalho, filhos e culpa. E ela diz, seja uma pessoa completa. A maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida apenas pela maternidade. Não faz sentido com os 20 minutos que eu proponho aqui pra vocês? E ela diz, seja uma pessoa completa. Marlene Sanders, uma jornalista pioneira americana, uma vez deu este conselho a uma jovem jornalista. Nunca se desculpe por trabalhar. Você gosta do que faz? E gostar do que faz é um grande presente que você dá à sua filha. Então, a gente também precisa tentar reduzir essa cobrança que a gente tem com a gente como uma forma de melhorar a qualidade das nossas relações. O que é que ela está querendo dizer aqui? Dentro de todo esse âmbito, né, da maternidade, do cuidado com o lar, com a família e tudo mais, muitas vezes, muitas mulheres se questionam, se colocam de lado, gostam de trabalhar, mas dizem, não, nesse momento eu tô precisando me ausentar mais porque eu preciso estar mais em casa, eu preciso estar mais com as crianças. E parece que retornar para o trabalho gera uma culpa, um peso, uma dificuldade de realmente se dispor a. E aí ela tá dizendo que não, pera, isso é um presente também. E de fato é. Porque você é exemplo, né? Então, se tua filha, né, te vê feliz, porque você tá fazendo o que você faz, que pode ser qualquer coisa, né? Qualquer tipo de trabalho, não sei o que é que você faz. Cara, tu tá fazendo ela feliz também. Então, que a gente seja menos exigente, né? Que a gente consiga baixar um pouquinho essas expectativas em relação à nossa performance, seja na maternidade, seja no lar, seja nas relações, né? Que a gente consiga aumentar um pouquinho mais esse grau de tolerância, né? Com os nossos deslizes, com as nossas falhas. Falei um pouquinho mais cedo. Também é preciso que a gente falhe, né? Se permita falhar. A gente é humana, lembra disso, né? E então, reduzir a culpa e o nível de exigência. É fundamental respeitar quem não quer ter filhos e também é fundamental respeitar a escolha de quem quis tê-los. Então, é sobre esse lugar que a gente está falando aqui. Se eu quero ser mãe, eu respeito. Se eu não quero ser mãe, eu também respeito. A mim e ao próximo, né? Porque às vezes a gente parece que está entrando numa ditadura. Eu tenho até um certo cuidado aqui, vocês já devem ter percebido que eu sou cautelosa às vezes da forma que eu coloco, porque eu não quero que gere uma resistência de jeito nenhum. Eu quero que vocês vejam que é possível a gente lidar com as nossas questões, a gente lidar de uma forma mais acolhedora e respeitosa possível. Então, às vezes eu vejo muito mulheres que querem defender o que elas mesmas acreditam, às vezes é pra elas,
mas parece que vem uma imposição. Então, assim, se eu decidir, não, eu não quero ter filhos, ponto, não. E aí vem isso em discussão, como é que fulana quer ter filhos? Olha a vida dela desse jeito, e você vai discutir com a pessoa porque, gente, essa é a tua crença, se tu não quer ter, mas se o outro quer, também respeita, por favor, é disso que a gente tá falando, é isso que a gente tá propondo, né? Então, antes de apontar o dedo, a gente oferece a mão, né? Oferece a ajuda. Quando a gente julga a outra, a gente também tá julgando a nossa própria liberdade. A gente não sabe as reviravoltas que o mundo dá. Né? Até comentei no episódio passado, né? Pincelei assim com vocês um breve caso pessoal de que eu sempre quis ser mãe, depois não queria mais, depois achava que não queria, passei por várias situações, então a gente não sabe a reviravolta que a vida dá. Então a gente tá apontando às vezes a nossa liberdade, então que a gente não faça isso, né? E só para concluir com relação a questão do lar, das responsabilidades de casa, das tarefas domésticas, que também são outro campo que tanto traz exaustão para a vida da mulher. A Ruth fala assim, o Brasil é o país com o maior número de empregadas domésticas do mundo. E o que é que isso tem que nos fazer pensar sobre uma série de coisas? Que coisas? A gente precisa pensar que as tarefas domésticas muitas vezes são ocupadas por nós, mulheres, dentro da nossa casa, ou quando a gente não pode se ocupar delas, né, porque a gente trabalha, porque a gente tem outras responsabilidades, por N motivos que sejam, a gente coloca outras mulheres para trabalhar com as nossas tarefas domésticas. Então, como é que tá de fato a responsabilidade da divisão de entender que qualquer pessoa, homens e mulheres, são responsáveis, adultos e capazes de desenvolver atividades domésticas, né? Então, para de esperar. Não, só quem tem que cozinhar é a mulher. Quem lava a louça é a mulher. Quem limpa a casa é a mulher. Quem lava a roupa é a mulher. Quem tudo é a mulher. Aí, uma vez que o seu parceiro vai lá e lava a louça, meu Deus, ele merece um prêmio, porque... E ele fica me falando, viu? Olha, gente, eu escuto isso demais, viu? Do meu parceiro não, porque ele é parceiro de verdade, graças a Deus. Mas eu escuto muito no consultório, escuto aqui de muitas mulheres. Não, ele lavou a louça uma vez, então, meu Deus, tem que bater palmas, porque ele lavou a louça e ele passa a semana dizendo, não, porque eu lavei a louça. Meu filho, quantas vezes eu lavo a louça, eu varro a casa, eu isso, aquilo, né? Uma lista. E quando eu quis pontuar aqui, não, meu parceiro, isso é um trabalho de construção, né? Então, assim, a gente vai conversando, vai ajustando. Também não espera a pessoa pronta, tá? Porque às vezes ela não tá pronta e às vezes a gente, né, se acelera, não, que não vem pronta, então eu também não quero. A gente precisa ter cuidado com as nossas tantas resistências e apontamentos. Vi aqui que vocês escreveram, deixa eu ler. Maravilha, Rani. Eu acho que esse respeito precisa ser fortalecido, sobretudo para as mulheres que não querem ter filhos devido à nossa educação mesmo. Perfeito. Perfeito. Foi a Naglita, né? A Nagli. E a gente até comentou isso mais cedo, comentamos também na sessão passada, no encontro passado, né? Desse lugar de respeito da escolha da mulher. Seja, quero ter filho, não quero ter filho, quero mais mudei de ideia, não quero mais mudei de ideia, agora quero. Então a gente precisa entender que cada contexto é um contexto, que a gente precisa estar nesse lugar de apoiar. Meu marido cuida da casa como se ele morasse sozinho, total responsabilidade. E não tem palmas não, somos parceiros e cuidamos do nosso lar. Um grande aprendizado depois de 11 meses de casado. Conheci vocês de uma palestra no Memorial do Vale da Saudade. Perfeita. Ai, que coisa boa, Renata. Que bom ter você aqui com a gente e ter vindo da palestra. Que bom, que feliz. E mais feliz ainda, que bacana, né? 11 meses de casamento sendo construído dessa forma, né? Dividindo, de fato, as responsabilidades. E não precisa bater palminhas, né? E às vezes precisa, porque às vezes é a comunicação do casal, né? Não, por favor, né? Um parabenzinho aqui pra mim. Mas também me deu meu parabéns também, né? Então vamos aqui fazer companhia juntos. É o funcionamento de cada um, mas desde que ninguém fique sobrecarregado, né? É esse lugar de leveza e de assumir responsabilidades. Sobre isso, a Ruth Manus, ela fala até assim, tire o verbo ajudar do seu vocabulário. Quando dizemos que alguém nos ajuda, estamos tomando a tarefa como algo que por natureza é 100% nosso.
Ou seja, nós somos as responsáveis e os outros, se tiverem boa vontade, tempo, o que quer que seja, fazem algo para cooperar. Não, por favor. É morador dentro de casa igual a mim, então assim, também é responsabilidade dele. É outro ponto que eu trago aqui muito com vocês, muito com as minhas pacientes, né? Tira o ajudar do vocabulário, não tá ajudando, né, em casa com os filhos, tá fazendo o que tem que ser feito, né, e que a gente tem adulto aqui, então vamos dividir, redistribuir as tarefas domésticas é algo urgente, é algo que realmente ajuda a tirar essa sobrecarga feminina. E a responsabilidade, a carga mental costuma cair pro lado de quem? A gente já sabe, né, pro lado de quem? Nós mulheres. Então a gente quer que as pessoas façam as tarefas exatamente do nosso jeito, ao nosso jeito controlador de ser. E às vezes a gente não dá espaço pro outro também fazer do jeitinho que ele pode fazer, que de alguma forma flexibilize os padrões, que a gente até aprenda com outra forma. Nossa, olha, ele faz dessa outra forma aqui, ganhou mais tempo, fez melhor do que eu nem imaginava, né? Às vezes a gente precisa também se colocar um pouquinho no lugar de humildade, dar esse espaço para que a gente não fique exausta. Então, abrir mão desse controle, né, de tantos padrões que tem que ser do nosso jeito, ajuda com que a gente fique menos exausto. Tô adorando os coraçõezinhos subindo. Beber aqui uma água. Então, as coisas sempre podem melhorar, a Ruth diz. Se a gente enxergar a nossa forma de fazer as tarefas... Ela diz, as coisas sempre podem melhorar, mas se enxergarmos a nossa forma de fazer as tarefas como a única forma possível, nunca haverá partilha que baixe. E o pior, criamos nos outros uma enorme tentação de não fazer mais aquilo. Então a gente precisa exercitar a nossa capacidade de delegar tarefas, de aceitar que talvez elas não fiquem da forma que a gente adoraria que ficassem e quem sabe até aprender outras maneiras de viver. Volto para a parte que a gente falou hoje, limites, meus queridos, né? A gente precisa dar limites até pra gente. Então assim, eu gosto de arrumar a cama perfeitamente desse jeitinho aqui. Meu amor, se você quiser só desse jeito, você pode se cansar. Então, como é que de repente abrir um pouquinho mão desse controle e deixar que o outro arrume também do jeito dele, certo? Ela até comenta que se a casa é de todos, as tarefas também são. Então, por hoje eu vou encerrar nesse ponto, né? Se a casa é de todos, as tarefas também são. Até para vocês conseguirem ter o dia de vocês, a gente não consome mais tanto tempo. E para hoje, para exercício, eu vou deixar essa observação, né? Se possível, essa observação dos 20 minutos. A tarefinha que a gente falou mais cedo, do chá, da água, do que quer que seja. Disso que te dê tempo para você estar com você mesmo, para você conseguir, inclusive, identificar, né? Onde é que eu tô me sentindo sobrecarregada? Onde é que eu posso dividir, não pedir ajuda, dividir responsabilidades com os filhos, com o lar? Onde é que, de repente, eu tô sendo tão carrasca de mim mesma? Onde é que, de repente, eu tô apontando demais pros outros, para outras mulheres que são amigas, que não são amigas, que são colegas de trabalho, que é uma história que eu ouvi de alguém, né? Que horas que eu tô agindo como mulher do mesmo time. Nós somos do mesmo time. Então, eu desejo um excelente dia pra vocês. Agradeço muito a companhia. Achei o máximo hoje, né? Eu fiz diferente, deixei aqui os comentários abertos. Adorei as participações de vocês. Então, nos próximos farei dessa forma. E fica ligado que aí na próxima terça a gente vai estar aqui de novo no nosso mesmo baixo horário, 7h30 do horário do Brasil, 2h30 aqui do horário dos Emirados Árabes, no nosso Cá Entre Nós. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todos. Um excelente dia, vai ficar aqui salvo. Aproveita para mandar para aquela pessoa que tá aí com as suas dúvidas e transições em relação à maternidade, ao lar, como é que estão suas escolhas, suas vulnerabilidades. Que lugar está essa mulher, certo? Beijo, adorei estar aqui com vocês de novo. Até terça, eu vou botar a musiquinha. Print, quem quiser bater print.